Amém, igreja, paz do Senhor. Pamela aqui falando do canal Desafio da Restauração. Nós vamos dar continuidade na palavra que a gente está falando, né, sobre batalhas, sobre a batalha espiritual pela restauração da nossa família. Amém? Nós vamos ler Josué capítulo 8, versículo 4 ao 6. Eu vou lendo os versículos e já vou falando em cima dos versículos. Amém, igreja? Como as estratégias que o Senhor tem para nós. Com estas ordens, escondam-se do outro lado da cidade, não fiquem muito longe e estejam prontos para atacar. Ou seja, igreja, a gente não tem que ficar em cima do cônjuge, certo? A gente não tem que ficar ali disponível. O cônjuge estralou o dedinho, opa, tô aqui. Não. O cônjuge tem que sentir saudades, ele tem que sentir falta, ele tem que ver. Deus vai fazer ele entender que ele perdeu você. Entendeu? Ainda que no início possa parecer para você que ele não esteja nem aí, mas vai chegar um momento em que você se posicionando, lutando, declarando, orando, batalhando, Deus vai virar a chavinha dele e ele vai falar: opa, tô com saudade da fulana, tô com saudade do ciclano, né? E você está lá batalhando, posicionado. O que ele falou aqui, ó? Estejam prontos para atacar. O que é você estar pronto, igreja? É você não ir com brecha. É você não ir ferido para a guerra. Você estar pronto. E pronto, igreja, é até pro dia mal. É para aquele dia que o inimigo às vezes se levanta contra você. Às vezes vem algum enviado do cão, né? Que às vezes é até, né, entre aspas, né? Vigia, viu? Vigia, vaso. Vigia, irmã, né? Porque às vezes o inimigo pega aquela amizade que você tem lá no mundo, né? Ou até aquela amizade, dependendo daquele crente lá da igreja que não tá acreditando na sua restauração, que já acha que você já acabou pra você. E aí ele começa a te mostrar: ai, que fulano tá aqui. Então, vem cá ver foto aqui da fulana. Ai, o que tá fazendo? Isso daí não. Isso daí é você tá pedindo pro inimigo te atacar e te deixar no chão. Então não fica atrás disso. Eu fechei todas as redes sociais. Eu, assim, me blindei mesmo porque eu só queria ir pra cima. Eu não queria que o inimigo encontrasse lugares onde ele pudesse entrar pra me deixar prostrar, né? Pra me fazer desanimar, pra me poder, né? Que já não era fácil, assim. Imagine se eu tivesse, né? Ficado atrás de rede social, atrás do que o meu marido fez, do que ele tá fazendo. Ai, hoje ele tá na balada, hoje ele tá saindo. Gente, meu marido saía, fazia as coisas... Você já pensou, se eu for ficar atrás disso, eu tava ferrada. Eu não tinha, talvez eu ia ficar mais tempo no deserto. Então, vamos acordar, amém? E vamos ficar o quê? Prontos para atacar. Esteja pronto, preparado. Caiu, levanta. Pecou, peça perdão, se arrependa. O que é arrependimento? É uma mudança de atitude. Então muda. Não fica no erro, não fica no pecado. Fecha as brechas. Não fica pisando lá e pisando cá. Ou você tá com Deus e luta pela restauração, ou você vai com o inimigo lá, com o cão lá, viver o que você quer viver. Mas não fica em cima do muro. Viu, igreja? Que em cima do muro você já tá com ele. Então não adianta você querer se enganar a si mesmo. Então, preparado para atacar. Amém? 5. Eu e os meus soldados vamos avançar na direção da cidade. Quando os soldados de Ai saírem contra nós, vamos fugir como na primeira vez. 6. Eles vão sair atrás de nós, afastando-se da cidade. Vão pensar que estamos fugindo deles como na primeira vez. Olha só, igreja. Então, o que ele tá fazendo aqui? Olha só, igreja. Olha que estratégia tremenda. Ele tá fingindo que ele tá perdendo a batalha, igreja. Aí a OM, o H vai achar que você desistiu, que você parou. Ah, ela não corre mais atrás, ele não corre mais atrás, então agora tá tudo certo. Então eu consegui, já venci, já deu tudo certo. E aí o nosso Deus tá só lá por trás, ó. Quebrando tudo aquilo que o inimigo fez, porque você tá orando, você tá guerreando, você tá batalhando. Você tá indo pra cima, mas você tá indo pra cima lá no seu quarto de guerra, onde ninguém te vê. Onde é você e Deus, igreja. Você e Deus. Amém?
Então pega a visão, igreja. Você e Deus. Aí, igreja, ele está falando aqui no versículo 7, vamos lá. Então vocês sairão do esconderijo e tomarão a cidade. O Senhor nosso Deus entregará a vocês. Depois que tomarem a cidade, ponham fogo nela como o Senhor mandou. São essas as minhas ordens. Então no versículo 7 ele fala, então vocês sairão dos esconderijos e tomarão a cidade. Então, igreja, Deus, ele tá falando o que aqui para aquele povo? Que no momento certo você vai aparecer. Ele tá falando para aquele povo. E essa palavra é para você. No momento certo, meu filho e minha filha, calma, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Confia em mim, ouça o que eu, teu Deus, estou te dizendo. No momento certo, você vai aparecer. Agora é hora de lutar por trás, de lutar como se você tivesse parecendo que você perdeu a guerra, você achar que o inimigo está ganhando, mas você está por trás, guerreando, batalhando, destruindo as fortalezas que faz com que a OM e o H estejam onde eles estão. Amém? Que faz com que o seu marido, às vezes nem está com a M ou com a H, que faz com que ele esteja onde ele está, que faz com que ele ainda te repudie, ainda fique longe de você, não queira ainda voltar para a família. Igreja, o Senhor está falando, eu preciso quebrar isso, eu preciso quebrar a estrutura. Eles estão em cima de uma estrutura, eu preciso tirar essa estrutura deles. E essa estrutura só vai sair com o seu posicionamento, com você orando, batalhando, fazendo campanha, jejuando, guerreando espiritualmente, sem dó, sem piedade. Não peça misericórdia, não peça justiça também não, porque se a gente pede pro cônjuge, a gente também erra, pode vir para nós. Peça a vontade de Deus. Igreja, você vai batalhar, você vai quebrar o pau lá no seu quarto, vai repreender tudo, vai amarrar tudo, vai fazer o que você tiver que fazer. E no final você vai falar, Senhor, se o Senhor está de acordo com a minha oração, faz agora a tua vontade, Senhor. Eu confio em ti. Em nome de Jesus, eu confio em ti. Amém? E aí ele está falando aqui, ó, tem um momento certo para você chegar, igreja. Tem um momento certo em que eu vou colocar o seu cônjuge vai ver você chegando, o seu cônjuge vai ver que você estava ali lutando, guerreando. E os seus inimigos, e aí vai ser tarde demais para os seus inimigos, porque vai acontecer como aconteceu com esse povo. Quando o H, o M, ou aquilo que está segurando o seu marido, a sua esposa, lá no mundo das trevas, lá no pecado, no adultério, longe da família, aquilo que está segurando o olhar, ele vai, e quando ele vê aonde você está, que as estruturas já foram destruídas, ele vai falar, meu Deus do céu, agora. Meu Deus do céu não, né? Misericórdia, tá arrependido. Eles vão falar, e agora? Agora é tarde demais. Olha o jeito que ele tá, olha o jeito que ela tá. Olha o que tá acontecendo com a minha vida, olha o que tá acontecendo na minha casa. Tava tudo bem eu com o marido dela, tava tudo bem eu com a esposa dele. Mas agora, olha o que tá acontecendo dentro da minha casa, eu não tenho mais controle. Agora tá tudo sendo destruído. É assim mesmo, igreja. É assim que Deus faz. Deus tem estratégia. Deus não é... Você tá lidando com o general de guerra. Você não tá lidando com qualquer um, não. Nosso Deus nunca perdeu uma batalha. E se você desistir da sua família, saiba que não foi Deus que perdeu a batalha, a guerra, não. Foi você que quis perder. Porque Ele não conhece isso. Ele não sabe o que é derrota. Ele é o Deus todo-poderoso, exaltado, glorificado. Ele criou todas as coisas. O inimigo e nada para ele é a mesma coisa. Eu e você, OM ou H, não é nada para o nosso Deus. O seu cônjuge, muito menos. Então, igreja, acorda. Você precisa lutar. Você precisa se posicionar. Você precisa entender que tudo tem o seu tempo, o seu propósito. Enquanto o Senhor quebra as estruturas, enquanto o Senhor vai preparando o terreno para que na hora que o Senhor fala agora é a hora, não se levantar mais,
Você também está lutando pela sua transformação. Você está se preparando para receber o seu cônjuge. Você já tem que começar a escrever o seu testemunho. Você já tem que começar a comprar o lençol da sua cama. Para quando você vê, quando o Senhor te falar, filho, porque o Senhor vai te mostrar um momento. O seu cônjuge vai começar a se aproximar. O Senhor, mas você tem que ser estratégico. Você tem que também ter sabedoria, né? Quando chegar, ai, tô morrendo, tava te esperando. Não. Não é assim, não. Você vai pôr nas mãos do Senhor. Senhor, se for o inimigo, porque o inimigo é sujo, às vezes ele traz para te enganar, te usar ali, né? Para que você seja um amante ali, né? Querendo, tipo assim, te tratar como amante. Não aceita isso, igreja. Ou você aceita o seu cônjuge como seu esposo ou sua esposa. Agora, ser amante, ser amante você não vai ser, né? Mas se tratar como se você fosse qualquer um, não. Você é o escolhido do Senhor, escolhida do Senhor. Você é a pessoa certa para estar do lado do seu cônjuge. Você tem que ter o melhor de Deus. Você não tem que ficar com o resto de nada, não. Então, igreja, esse também é um conselho que eu dou para vocês. Ou vocês têm que se posicionar e o cônjuge se aproxima, que eu quero, vamos só namorar, vamos só ficar, né? Deixa eu vir aqui, a gente fica de vez em quando, fala assim, no sentido, né? Sem compromisso, sem nada. Né, igreja? Eu não aconselho. Amém? Então, você tem que se posicionar. Na minha opinião, tem que se posicionar. Que eu passei por essa situação, eu tive que me posicionar. Meu cônjuge chegou, tava com a OM. E aí ele chegou, falando que queria família de volta, queria voltar pra família e tudo mais. Aí o coração da gente, né, tá aquela soltada e tal, né? E aí eu fui percebendo que ele tava falando, mas não via mudanças, não via atitude dele lá. Então, falei, ó, o negócio é o seguinte, ou é ou não é. A nossa família tá aqui, você sabe que a nossa família tá aqui. O nosso lar é a sua casa. Mas isso daí é bem já, a gente quase já no processo, quase assim, coisa de um mês pra gente voltar, tá, igreja? Então você tem que se posicionar. Ou é ou não é. Eu não vou ficar. Esse papel aí, isso não é pra mim. O que o Senhor tem pra mim, o Senhor tem um casamento restaurado. Não eu ficar desse jeito, não. E aí o meu cônjuge também entendeu, se posicionou e depois nós voltamos. Amém, igreja? Então, igreja, a gente tem que estar o quê? Preparado. Nossa, até perdi aqui, a gente falou tanta coisa, né? Versículo 8. Depois que tomarem a cidade, ponham fogo nela como o Senhor mandou. Como o Senhor mandou. São essas minhas ordens. Amém, igreja? Então, igreja, aqui tá falando, né? Sobre a gente... eu acredito aqui, o meu entendimento aqui é que quando o Senhor preparar o momento certo para que você volte com o seu cônjuge, para que você reapareça na vida do seu cônjuge, né? Para que o Senhor comece a fazer ali, para você, é o momento em que você começa a ver os detalhes, os milagres do Senhor, né? Mas creio que o Senhor já está trabalhando no mundo espiritual. Desculpa, igreja. Que o Senhor está trabalhando no mundo espiritual e que o Senhor está fazendo tudo ao seu alcance, né? E pode ter certeza que o Senhor pode fazer o impossível. Isso não é nada para ele. Amém, igreja? Então ele está falando aqui, né? Sobre depois que tomarem a cidade, ponham fogo nela como o Senhor mandou. São essas minhas ordens. Então, igreja, nesse momento aqui, eu acredito que é o momento em que o Senhor já te deu ali a vitória. E quando o Senhor te dá a vitória, tem muitos que fazem o quê? Agora meu marido voltou para casa. Não preciso mais lutar, não preciso mais orar. Agora é só curtir. E esse é o erro, na minha opinião.
Eu já vi testemunhos de pessoas que foram para o segundo deserto porque não entenderam que para você manter uma família você tem que lutar, porque o inimigo ele vai continuar investindo, ele vai continuar tentando destruir sua família. Então a gente tem que o quê? A gente tem que continuar na luta. A gente tem que continuar colocando fogo ali, ó, naquela cidade. Para quê? Para que o inimigo não consiga permanecer ali, para que o inimigo não consiga entrar ali. O que é esse fogo, irmã? O que é esse fogo que você está falando? A presença de Deus é você buscar a presença de Deus, é você orar pedindo proteção, pedindo para o Senhor guardar o seu marido, guardar o seu cônjuge, para o Senhor libertar o seu marido completamente, porque o fato de seu marido entrar dentro da sua casa e falar que está com você não quer dizer que ele está liberto. Existem, infelizmente, casos de pessoas que voltaram e, de repente, ainda tinham algumas coisas ainda com a OM, com a H. Então, você precisa, você tendo a sabedoria, o Senhor vai te dando sabedoria, igreja. A gente dá, assim, direção dentro daquilo que eu aprendi, mas tem coisas que é você e Deus, é coisas que Deus vai falar para você. Então, por isso que é importante você buscar ter a sua experiência, você buscar com base no que a gente está falando, você buscar pedir para Deus, para que o Senhor mostre para Ele também como que você tem que agir, como que você tem que se posicionar. Continuar lutando pela sua família, pedir para o Senhor proteger, continuar ali se esforçando, respeitando, mudando as atitudes que você tinha antes, você tem que mudar, senão você vai voltar para o deserto de novo. Então, assim, são coisas que a gente precisa se posicionar. Amém? Vamos ler o versículo aqui 18. Então o Senhor disse a Josué: aponte a sua lança na direção de Ai, pois vou dar essa cidade a você. Desculpa, igreja. E Josué obedeceu. Quando ele levantou a mão, os homens que estavam escondidos se levantaram depressa, correram, tomaram a cidade e em seguida puseram fogo nela. Ou seja, igreja, destrói tudo. Você tem que orar, você tem que guerrear para o Senhor destruir tudo. Não ficar um resquício, nada, nem um laço de alma, nada. Por isso que você tem que sentar, igreja. Até anota um caderninho aí. Primeiro vídeo eu coloquei várias coisas que eu falei sobre o que você tem que pedir para o Senhor. Anota para você não esquecer de nenhuma delas. Eu tenho que orar para não engravidar. Eu tenho que orar para que repreender os espíritos lá. Eu tenho que orar para que incline o coração e o meu cônjuge volte a me amar novamente. Então, assim, começa a anotar. E aí, no momento em que você está na sua campanha, no momento em que você está na sua oração de guerra, ali você vai colocar diante do Senhor. Entendeu? Pra você não esquecer. Às vezes o Senhor mesmo vai falar pra você: filho, coloca mais isso aqui, ó. Eu tô te dando essa estratégia aqui. Você e Deus. E você tem que colocar. Coloque diante do Senhor as dificuldades que você tinha quando você estava lá. Peça pro Senhor restaurar. Um exemplo, às vezes você tinha dificuldade de ter relação sexual com o seu cônjuge, tinha de vez em quando. Que casamento, né? No começo é um fogo, depois, né? Tem que manter, então. Comece para o Senhor colocar esse desejo sexual no momento em que vocês voltarem, né? Para que o Senhor faça com que o seu cônjuge sinta saudades, até das relações sexuais, sinta saudade de você. Assim, igreja, você tem que orar especificamente. Você tem que ter muita sabedoria, você tem que pedir sabedoria para o Senhor e Ele vai te dar. Amém? Quando os homens de Ai, versículo 20, olharam para trás, viram a fumaça que subia para o céu. Porém, não puderam fugir para lado nenhum, porque os israelitas que haviam corrido para o deserto deram a meia volta e os atacaram. Aleluia! Josué e os seus soldados viram que os outros tinham tomado a cidade e posto fogo nela. Então deram meia volta e começaram a matar os homens de Ai. Os israelitas que estavam na cidade também saíram para atacar os homens de Ai. Esses homens foram completamente cercados e mortos pelos israelitas. Igreja, veja bem. O povo de Ai tinha os israelitas. Olha só que estratégia. O povo de Israel, Deus deu essa estratégia. Deus é muito sábio. Deus é tremendo, né? Atacando de frente. Quando eles olharam para trás e viram que tudo aquilo que era a base, o refúgio, tudo aquilo que eles tinham de apoio, de seguro que era a cidade deles, destruído, que é o que vai acontecer com a M, com a H, que é o que vai acontecer com aquilo que está agindo na vida do seu cônjuge, que está afastando, tirando ele de você, né? E aí o seu cônjuge vai começar a entrar no deserto, igreja.
Seu cônjuge vai sentir saudade de você, vai começar a entrar no deserto por sua causa, né? E aí o Senhor vai começar a fazer sobrenatural, Deus vai colocar a mão, igreja, vi cada testemunho, Deus, de acidentes, de OM ficar paraplégica, de perca de filho, o OM teve filho com o cônjuge, perdeu o filho, aí a OM falou, vai embora porque eu não quero mais saber de você, porque eu perdi meu filho. Assim, são muitas coisas, a gente for falar aqui, são muitas coisas que eu já ouvi falar, são muitas coisas, perda financeira, perdeu o serviço, ficou na miséria, passando fome, vi testemunho até de passando fome, gente. Deus faz o reboliço, mas você não tem que ter dó, você não pode pedir misericórdia. Você tem que deixar Deus trabalhar, mas o seu cônjuge, o bicho tá pegando lá, quer nem saber. Se você for ficar com dózinha, procura nem saber. Deixa Deus fazer do jeito dele, igreja. Deixa Deus ensinar pro seu cônjuge que ele nunca mais tem que pôr o pezinho fora da casa dele. Ou da casa dela. Hoje, se você falar com meu marido, que em nome de Jesus eu tô pedindo para ele colocar o testemunho dele aqui para nós, ele ainda tá um pouquinho resistente a isso, né? Porque o inimigo, ele voltou agora pro Senhor, então o inimigo, né, ele tenta ali, né, de alguma forma ali, deixar ele triste, deixar ele mal, né, com as acusações e tudo. Mas se você perguntar pro meu cônjuge se ele voltaria, olha, igreja, já teve situações da gente, mesmo depois do nosso retorno, às vezes a gente brigar, discutir, e eu falar pra ele assim, nem eu sei o que você tá fazendo aqui mais, nem eu sei por que você tá comigo. Te juro por Deus, mesmo depois da restauração, e o Senhor, na sua graça, na sua infinita misericórdia, nos deu outra chance. E ele fala assim, eu nunca mais eu quero ir pra lá. Eu sei como que é lá fora, o outro lado. Eu nunca mais quero viver o que eu vivi. O meu cônjuge, ele tinha vontade de se jogar, ele ia trabalhar de moto. Ele falava, quantas não foram as vezes que eu olhava para um caminhão e eu ouvia, se joga, se mata, você merece isso. E ele tinha vontade de se matar. E isso assim, no começo da nossa separação, bem nas primeiras semanas. Que na minha visão parecia que ele estava maravilhado, né? Estava tudo perfeito com a OM. Mas ele queria se matar. Então a gente não sabe, igreja, o que está acontecendo, o que está agindo. E lute pela sua família, não desista. Olha o que Deus fez na vida desse povo. Eles conseguiram e eles destruíram completamente. Quando o povo de Ai olhou, o exército de Ai olhou na sua frente, o exército israelita atrás, o exército vindo atacando por trás, não teve como eles resistir. Não tinha mais o que fazer. Já era. E é isso que vai acontecer com tudo aquilo que está agindo na vida ou que está na vida do seu cônjuge. Amém? Porque Deus vai fazer de tal maneira, Deus vai fazer algo sobrenatural, que o seu cônjuge e quem estiver com ele vai falar, não tem mais jeito, eu preciso voltar. A OM ou a H vai falar, não tem mais jeito, eu perdi. Eu perdi para aquela mulher de oração. Ela é cristã, o Deus dela acabou com a minha vida. O Deus dela destruiu a minha vida porque ela estava orando por ele. O H vai falar assim, não, vai embora, pelo amor de Deus. O H vai ficar lá chorando, vai entrar no deserto por causa do seu cônjuge, porque o OH, o AOM vai olhar, vai entrar no deserto eles e vai ver Deus restaurando a sua família e vai falar, olha lá, agora é eu que vou sofrer. Porque Deus, o Deus daquele homem, o Deus daquela mulher, ele é muito forte, ele é poderoso, ele restaurou, ele tirou de mim para dar para ela de volta, para dar para ele de volta. Amém, igreja? Igreja, confia, igreja, se vocês soubessem o poder de Deus, se vocês soubessem quem é o nosso Deus. Se vocês soubessem, vocês não iriam procurar em tantas coisas, na bebida, na balada, vocês não iam procurar nesses lugares.
A alegria de vocês não iam. Gente, eu amo a Deus desde a minha conversão e o Senhor é tudo para mim. Ele é tudo. Então, o fato dele ser tudo, ainda que no começo eu tive algumas resistências, me ajudou a dizer não a mim mesma, que eu queria desistir também. Eu não queria mais. Eu não queria. Mas Deus, na sua bondade, me livrou de um acidente para falar para mim, eu sei o que eu tenho para você, minha filha. Deixa Deus falar isso para você. Filha, filho. Talvez hoje você olhe para ele e fala, nunca mais eu quero essa pessoa do meu lado, e tá me machucando demais. Mas o Senhor está dizendo para você, como um dia ele disse para mim, filha, confia em mim. Eu sei o que é melhor para você. É Ele. É a família, filha. Eu não vou destruir uma família. É a família, filha. Filho é a família. Filho é a família, filho. É a tua família. Não desiste. Não desiste, igreja. Não desiste. Eu espero que essa palavra alcance o maior número de pessoas. E que Deus faça o sobrenatural na vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima. Compartilha, por favor, essa mensagem nos grupos de restauração. Deixa Deus fazer o que Ele precisa fazer. Deixa Deus falar. Amém? Em nome de Jesus. Amém, igreja?